Agora que você já conhece o conceito de variáveis e identificadores, precisa aprender outra característica importante, que são os tipos. Os tipos definem que categoria de valores as variáveis poderão armazenar. Eles podem ser numerais, literais ou lógico. Os numerais definem variáveis cuja intenção é armazenar valores numéricos. Os literais permitem a criação de variáveis para armazenamento de conjuntos de caracteres. O lógico, por sua vez, permite a criação de variáveis para armazenamento dos valores verdadeiro ou falso. No Portugal Studio, os tipos de variáveis que podem ser criadas são os seguintes: inteiro, para armazenamento de números sem casa decimal significativa; real, para números com casa decimal significativa; caractere, quando se deseja armazenar somente um caractere; cadeia, para armazenamento de um conjunto de caracteres; e lógico, para armazenamento dos valores verdadeiro ou falso. Preste bem atenção, o tipo que define variáveis para armazenamento de valores lógicos é escrito no Portugal Studio sem acento, ok? Para que uma variável possa ser utilizada em um algoritmo, ela precisa ser criada, ou declarada, que é o termo que utilizamos. A forma como a declaração de variáveis é feita depende da linguagem de programação utilizada. No Portugal Studio, será necessário informar tipo e identificador da variável para que ela seja criada. Vamos ver alguns exemplos. Imagine que você deseja criar uma variável para armazenar o nome completo de um usuário. Pode definir, então, cadeia nome. Mas se o que você precisa é armazenar uma resposta do tipo sim ou não e quiser guardar somente a primeira letra, ou seja, S ou N, aí você pode criar uma variável do tipo caractere. Caractere, resposta. Agora, se o que você precisa de uma variável para armazenar uma idade, pode definir inteiro, idade. E se a variável tiver de armazenar um salário? Aí ela precisará ser do tipo real. Real, salário. Para criar variáveis do tipo lógico, o esquema é o mesmo. Observe. Lógico, trabalha. Outra maneira de criar variáveis é atribuindo a elas um valor inicial no momento da declaração. Veja esses exemplos. Cadeia, nome, recebe, Tomás. Veja que usamos o sinal de igual para guardar Tomás na variável nome. Na verdade, aqui esse sinal não funciona como uma igualdade, mas como uma atribuição. Assim, ele é chamado de sinal de atribuição. Veja que o valor atribuído a uma variável do tipo cadeia precisa estar entre aspas duplas. Vejamos mais um exemplo. Caractere, resposta, recebe, S. Já o valor atribuído a uma variável do tipo caractere estará entre aspas simples. Veja que aqui criamos a variável resposta e atribuímos a ela o valor S. Vamos a mais um exemplo. Inteiro, idade, recebe 13. Essa é uma variável do tipo inteiro que armazena números sem casas decimais significativas, lembra? Aqui temos a variável idade que recebe 13. O número real utiliza o ponto e não a vírgula para separar a parte inteira do número das casas decimais. Veja esse exemplo. Real, saldo, recebe 1550,80. Então, eu crio a variável do tipo real, chamada saldo, e inicializo essa variável com o valor 1550,80. Agora, veja a variável trabalha. Ela é do tipo lógico e foi inicializada com o valor falso. Um valor do tipo lógico somente pode armazenar falso ou verdadeiro. Veja nos exemplos que os valores atribuídos às variáveis do tipo inteiro, real e lógico não são colocados entre aspas de nenhum tipo. Outra observação importante é que é obrigatório escrever os tipos no Portugal Studio com letras minúsculas. Lembre-se de que ele é case sensitive, tudo bem?
Agora que já vimos vários exemplos, podemos então identificar dois padrões para a declaração de variáveis. No primeiro padrão, informe o tipo da variável e seu identificador. Por exemplo, cadeia, produto. Se você deseja atribuir um valor inicial à variável, então comece informando o tipo da variável, em seguida informe seu identificador, inclua um sinal de atribuição e informe o valor a ser guardado na variável. Por exemplo, cadeia produto recebe computador. Percebeu como eu li o sinal de igual? Eu disse produto recebe computador. É assim que leremos o sinal de igual na atribuição de valores a variáveis, combinado? Diremos recebe. Vamos ver alguns outros exemplos para entender melhor? Como é que eu faço se eu quero criar uma variável chamada nome aluno para guardar o nome de um aluno? Moleza, né? Basta declarar cadeia nome aluno. Agora, e se eu preciso de uma variável que vai guardar a primeira letra do sexo biológico do aluno? Bom, nesse caso eu posso declarar caractere sexo. E se agora o que eu quero é declarar uma variável para guardar a quantidade de disciplinas que o aluno estuda? Imagine que normalmente são 18, hipoteticamente falando. Então, eu quero criar a variável e já armazenar na variável o valor inicial 18. Então, eu posso fazer inteiro, QTDE disciplinas, recebe 18. E se por fim eu quero variáveis para armazenar 3 notas do aluno e a média entre essas notas? Bom, como são todas variáveis do tipo real, posso declará-las juntas em uma única linha. Veja só, real, nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, nota 3, vírgula, média. Esse recurso de declaração de múltiplas variáveis em uma única linha vale para qualquer um dos tipos, ok? Ele é muito útil, não é verdade? Que tal agora verificar sua compreensão sobre a declaração de variáveis? Vou deixar 2 exercícios e apresento a correção no próximo vídeo, combinado? Faça somente a parte de declaração de variáveis, tá bom? Se tiver alguma dúvida, fala comigo ali nos comentários que eu te ajudo. Vamos ver os exercícios? No número 1, você precisa escrever um algoritmo para converter uma quantia em reais para o seu equivalente em dólares. É necessário perguntar a cotação do dólar do dia para que o cálculo fique mais preciso. Como é que ficaria a declaração de variáveis para a solução deste problema no Portugal Studio? No segundo, sabe-se que a aceleração da gravidade na Terra possui um valor constante aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí você vai imaginar que um corpo é abandonado em queda livre em uma determinada altura e leva um número de segundos para chegar ao solo. Considerando que a velocidade da queda pode ser calculada multiplicando-se a aceleração da gravidade pelo tempo, se você precisasse descobrir a velocidade da queda do corpo, como é que ficaria a parte de declaração de variáveis no Portugal Studio? Então, veja que nos 2 exercícios você não tem que escrever o algoritmo, só a parte de declaração de variáveis, ok? Bom trabalho e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!